Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha de Química. Hoje a gente vai falar sobre a ideia de termoquímica, o conceito de termoquímica. Vamos entender o que seria isso. A termoquímica, ela estuda as reações químicas na qual você tem envolvimento de calor. E aí, no caso, pode ser o ganho e a perda de calor. Quando a gente fala de calor, a ideia que vem na nossa cabeça é aumento de temperatura, né? A gente fala, nossa, está muito calor. Então a gente tem esse mau hábito, talvez, de imaginar que o calor seja simplesmente o aumento da temperatura. E, na verdade, nós temos o calor com uma ideia de energia. Então vamos por parte, vamos entender um pouquinho cada coisa que eu quero falar. Primeiro, a ideia da termoquímica. Como eu disse, a gente vai estudar as reações químicas que envolvem liberação ou absorção de calor. Quer dizer, então eu tenho a ideia do ganho e da perda, do aumento e da diminuição de temperatura. A ideia que eu tenho que entender é que quando eu falo de calor, eu estou me referindo a uma energia transferida entre dois corpos. Por isso que eu disse que existe o ganho e a perda. Quando você vê, por exemplo, na física, e a termoquímica tem uma relação físico-química, a ideia é a seguinte: quando eu tenho um corpo e ele está numa determinada temperatura, quando eu trago um outro corpo e encosto nele, tenho um contato com ele, a ideia é que a energia, o calor, a temperatura se iguale. Então, essa troca de energias para igualdade de temperatura é chamada de calor, é denominada calor. Então, dentro de uma reação química, eu terei a liberação e a absorção de energia. E aí eu terei ganho e perda de calor. A energia envolvida ali será na forma de calor, energia térmica. No caso, o calor que a gente tem, a energia envolvida aí, ela é medida em calorias ou em joules. São as duas unidades. E aí, quando eu falo de calorias, é legal para a gente entender que está ligado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Se você pega, por exemplo, qualquer alimento, pega um alimento que você tem aí na sua casa, ou quando você vai ao mercado, dá uma olhada, lá atrás sempre vem escrito assim, ó, calorias, quantidade de calorias. O que seria isso? É a quantidade de calor. É a quantidade de calor que vai ser liberado dentro do seu organismo quando você tiver a digestão daquele alimento. É a quantidade de energia. Todo o alimento, ele produz, dentro de uma reação química que ocorre dentro do seu organismo, uma determinada quantidade de energia. Essa energia é utilizada pelo nosso corpo. Pode ser utilizada, pode ser armazenada ou pode ser também aumentada em grande quantidade. Por isso que quando você está fazendo dieta, ou então você está doente e está precisando tomar cuidado com a alimentação, às vezes é necessário você observar o número de calorias que você consome. Cada ser humano, e aí cada pessoa individualmente falando, tem uma quantidade de calorias específicas que ela pode consumir. E aí vai ter a ver com a idade, com o tamanho, com o sexo. Então isso tudo está relacionado a uma reação química que ocorre dentro do seu organismo. Essa reação é uma reação termoquímica. Então, calorias é a quantidade de calor liberada ou absorvida, e a gente vai ver como isso acontece, dentro de uma reação química. Tá legal? Então a gente vai ter sempre o funcionamento e o cálculo dessas energias em calorias, que por muitas vezes vão aparecer em quilocalorias, já que a quantidade de calor é tão grande que a gente vai precisar de um número de calorias muito alto. Tá legal? E também pode aparecer na forma de joules. Essa energia, essa quantidade de calor que você vai estar ali sendo liberada ou absorvida, ela pode vir em joule. E aí eu deixo aqui uma observaçãozinha para ajudar na hora do cálculo. Se você tiver lá a necessidade de passar de calorias para joule, você tem que lembrar que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então você tem essa quantidade aqui de calor, que significa a mesma quantidade. Legal? Então você pode usar uma unidade ou outra. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então, continuando, a gente tem o seguinte, quando eu falei das calorias, das quantidades da quantidade de calor envolvida numa reação química, essa quantidade de calor ela é medida em calorias ou em joules, como a gente viu ali as duas possibilidades. Então, essa seria a unidade
no qual eu vou calcular essa energia envolvida na reação, nesse ganho e nessa perda. Esse ganho e essa perda de energia, quando calculados, são chamados de entalpia. Você tem a entalpia de uma reação. Entalpia seria esse total de energia que pode ser ou liberada ou absorvido dentro de uma reação química, dentro de uma transformação que você tiver. Então, quando eu falo dessa energia, dessa quantidade de calor, o termo que eu utilizo para identificar essa quantidade é entalpia. E é identificado por essa letra H maiúscula. Então eu tenho a entalpia de uma substância, seria a quantidade de energia que aquela substância tem. Eu tenho a entalpia de uma reação, a gente vai ver que a gente chama de variação de entalpia de uma reação. Então a entalpia é essa quantidade de energia envolvida dentro de uma transformação, seja ela química, física, aonde você tiver ganho e perda de energia, eu digo que eu tenho uma determinada quantidade de entalpia, que seria dada em calorias, quilocalorias ou joules ou quilojoules, certo? E aí eu tenho a chamada entalpia de formação. A entalpia de formação, ela é um valor tabelado, está dado aqui, ó, entalpia, um valor que vai ser tabelado para cada substância química. Essa quantidade de energia, essa entalpia, ela é dada de que forma? Eu tenho a substância e ela é produzida a partir de somente substâncias do tipo simples. Então o que eu tenho é o seguinte: a entalpia de formação, ela vai corresponder à variação de entalpia envolvida, tá legal? Dentro de uma transformação onde eu tenho 1 mol, isso quer dizer, eu tenho apenas 1 mol da substância em questão ali. Então, por exemplo, a entalpia de formação do metano, que envolve 1 mol, a partir dessas duas substâncias, do grafite e do gás hidrogênio, é menos 74,8 quilojoules. Reparem que aqui está por mol, porque eu tenho apenas 1 mol. A mesma coisa do gás carbônico, do CO2. A entalpia de formação do gás carbônico é menos 392,9 kJ, reparem que aparece em joule, por mol. Quer dizer, eu tenho 1 mol de quilojoule, 1 mol de gás carbônico ali. Então, quando eu tenho uma transformação aonde substâncias simples produzem uma substância, a gente chama de entalpia de formação. Essa entalpia de formação, ela é calculada dentro de um laboratório. Esse valor é passado para você. Ele é tabelado, existe uma tabela onde eu tenho entalpia de formação de cada substância ali presente. Correto? A partir dessa entalpia de formação, eu tenho condições de calcular a entalpia de qualquer substância química dentro de uma reação química. Como é que funciona isso? A ideia é o seguinte: quando a gente fala de entalpia, eu estou falando da variação que existe dentro de uma reação. Então vamos imaginar o seguinte: quando eu calculo, por exemplo, a variação de tempo, eu faço tempo final menos tempo inicial. Quando eu calculo a variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, eu sempre calculo em cima do final menos o inicial. Variação é exatamente isso. A ideia é que quando eu estiver calculando a entalpia de uma reação, quando eu estiver calculando a variação de entalpia de uma reação, eu tenho que fazer final menos inicial. A variação da entalpia da reação vai ser final menos inicial. Só que quando eu tenho uma reação química, e aí vem um detalhe, eu não tenho, vamos dizer assim, como dizer o que seria o início e o fim. O que eu tenho, na verdade, é o reagente e o produto. O reagente é o que eu tenho no início da reação química. É aquela quantidade de energia que eu tenho para aquelas substâncias envolvidas no reagente. Depois da reação, após o processo, ao final do processo, eu tenho um produto. Esse produto também terá uma determinada quantidade de energia. Daí eu ter o final e o inicial. Produto menos reagente. Por isso, quando eu quero calcular a entalpia de uma reação química, a variação de energia, a variação de entalpia que está dentro de uma reação química, eu devo fazer o quê? Entalpia do produto
menos a entalpia dos reagentes ali presentes. Então eu vou me utilizar da entalpia de formação de cada uma das substâncias ali presentes e assim eu vou poder chegar ao valor da entalpia daquela reação química. A gente tem, para a gente poder fazer o cálculo, algumas ideias. A entalpia padrão, que a gente chama de estado padrão, é aquela quantidade de energia que vai ser tabelada e você vai ter que ter esse estado aqui. O que isso significa? A temperatura tem que estar em 25 graus Celsius, chamada de temperatura ambiente, uma pressão de 1 atmosfera, a pressão que nós encontramos ao nível do mar. A forma tem que ser alotrópica ou cristalina e estado físico mais estável e comum na substância. Isso quer dizer, quando eu tiver a substância química, ela vai ter que estar no seu estado mais comum, em que a gente encontra em maior quantidade na natureza. Se eu tenho ela em dois tipos de... aquela substância se encontra em duas formas alotrópicas, em dois tipos de estados físicos na natureza. Eu vou procurar aquela que eu tenho em maior quantidade e é essa que eu vou utilizar. Ela vai ser a mais estável de todas as características. Para isso, eu tenho um detalhe. Dentro dessas características, todas as substâncias simples, estando elas no estado padrão, terão entalpia igual a zero. Então, quando eu estiver dentro de uma reação química, tenho lá várias substâncias químicas. Se eu tiver substâncias do tipo simples, o que são substâncias simples? Aí eu tenho que voltar lá para entender isso. Substâncias simples são substâncias formadas por apenas um único elemento químico. Por exemplo, gás oxigênio, fórmula O2. Eu tenho apenas o elemento químico oxigênio. Gás hidrogênio, H2, a fórmula é H2. Eu tenho apenas o elemento químico hidrogênio, 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Então, essas substâncias, chamadas de substâncias simples, aonde eu tenho somente um elemento químico, no estado padrão, dentro dessa característica de sistema, que é o que geralmente nós fazemos os cálculos, o valor da entalpia dela será zero. Então eu tenho essas informações para eu poder fazer o cálculo de uma entalpia, de uma reação química. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reação química, correto? 1 mol de metano reage com 2 mols de gás oxigênio, produzindo CO2 e água. 1 mol de gás carbônico, 2 mols de água. O que eu preciso fazer aí? Eu preciso chegar ao cálculo da entalpia dessa reação. E aí eu vou lembrar o seguinte. Primeira observação. A entalpia, a variação de entalpia de uma reação química, ela funciona produto menos reagente. Cada substância química tem o seu valor de entalpia de formação tabelado. E quando ela é uma substância simples, o valor é zero. Então, a entalpia de formação do metano, menos 17,9. A entalpia de formação do CO2, menos 94,1. A entalpia de formação do H2O, menos 68,3. Então eu tenho aqui os valores de entalpia de cada uma delas. Quais são os detalhes? Primeiro, essas entalpias estão em quilocalorias. Por isso que quando eu fiz o cálculo eu coloquei aqui em calorias. Outra observação importantíssima. Esse valor que é tabelado, lembra que eu falei lá, quando eu falei da entalpia de formação? Ele é dado por mol. Isso quer dizer, por 1 mol da substância. Como ele é dado por 1 mol da substância, ele equivale a 1 mol da substância, quando eu estiver fazendo o cálculo, eu tenho que tomar cuidado com esses detalhes aqui. Quantos mols de H2O de água eu tenho? 2. Como eu tenho 2 mols de água, o valor tabelado é para 1 mol. E quando eu for utilizar no cálculo, eu não posso colocar esse valor simplesmente. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar esse valor por 2. E isso vai servir para qualquer valor. Se eu tenho dentro de uma reação química 3 mols de uma substância, eu preciso pegar o valor da entalpia de formação dele, que é para 1 mol, e multiplicar pela quantidade de mols ali. 3 mols, 2 mols, 4 mols, meio mol, o que tiver naquela reação química. Então, quando eu faço o cálculo de entalpia de uma reação, eu vou utilizar as entalpias de formação, correto? Que são tabeladas de cada substância ali presente. Esses valores são dados para 1 mol. Então, se eu tenho uma quantidade diferente de 1 mol,
como é o caso aqui, eu tenho que fazer essa alteração, essa multiplicação quando necessário. As substâncias simples, como a gente trabalha sempre com o estado padrão, aonde essas substâncias simples têm entalpia igual a zero, elas não vão interferir no resultado do cálculo. E aí eu faço a aplicação da fórmula produto menos reagente. Produto menos reagente. No caso, o produto aqui é o CO2 e a água, tá aqui os dois valores, menos o reagente, que nesse caso vai ser o metano H2 e o O2, mas o O2 é zero, não vai entrar no cálculo. Faço o valor total dessa conta, dessa matemática, tomando cuidado, as entalpias de formação, eles têm valores negativos, então quando você utiliza o sinal negativo, ele pode, de alguma maneira, interferir no seu cálculo. Então, tomar cuidado com isso. Nós temos um sinal negativo na fórmula. É entalpia de produto menos entalpia de reagente. Então, esse sinal negativo aqui, ele está entre o produto e o reagente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não pode inverter, não posso colocar reagente menos produto. Então, esses são alguns detalhes simples, numa fórmula simples, que podem interferir. Serão sempre valores bem altos de entalpia, dados em quilojoules, em quilocalorias, então tem que tomar um certo cuidado com essa matemática, certo? Calcula-se o valor a partir dessa fórmula e aí eu vou chegar ao valor da entalpia, da quantidade de energia que essa reação está envolvida. E aí tem um detalhe, eu tenho que entender se essa entalpia, ela está indicando uma liberação ou uma absorção de calor. E aí eu caio em dois tipos de reações químicas. As reações do tipo exotérmicas e as reações do tipo endotérmicas. Vamos começar falando das reações exotérmicas. Transformações químicas, transformações físicas, na qual eu tenho liberação de calor. Essas reações, essas transformações, elas funcionam de que forma? Eu sempre vou ter produto menos reagente e produto, correto? Início e fim. Nas transformações exotérmicas, eu tenho liberação de calor, correto? Como eu tenho a liberação de calor, a liberação de energia, vocês concordam comigo? Se está liberando, se está perdendo calor para o sistema, esse calor está diminuindo? E é isso que vai acontecer. Olha o que eu tenho. Reagente, produto. Reparem que a entalpia, a energia inicial é maior do que a energia final. Eu tive uma diminuição do valor de entalpia. Por isso que a entalpia dessa reação é menor do que zero. Então, quando eu tenho o cálculo de uma reação química e encontro um valor, uma variação de entalpia menor do que zero, e aí o sinal negativo vai me ajudar a entender isso, eu digo que essa reação, essa transformação é do tipo exotérmica. Então, eu tenho uma diminuição da quantidade de energia. Eu tinha uma quantidade de energia no reagente. Como teve perda de calor, perda de energia, essa quantidade diminui e no produto eu vou ter uma quantidade menor. Consequentemente, a variação da entalpia dessa reação, desse tipo de transformação, é negativo. E aí eu tenho o outro tipo, a transformação ou reação química do tipo endotérmica. A transformação endotérmica, ela envolve absorção, ela tira calor do sistema. Então, eu tenho ali o meio que ela se encontra, ela vai absorver quantidade de calor ali e aí vai acontecer o contrário do que eu observo. Aumento. A quantidade que eu tinha no início é menor do que a quantidade que eu tenho no final da reação química. É exatamente o que vai acontecer. Como ela está tirando calor do sistema, ela está absorvendo calor para dentro da reação química, eu vou observar que o que eu tinha no início é menor do que eu tenho no final. Como eu aumento a quantidade de calor, a variação dessa entalpia será positiva. Então, quando eu tenho uma reação química e a variação de entalpia é maior do que zero, tem uma quantidade de calor maior do que zero, eu vou dizer que essa reação, essa transformação é do tipo endotérmica. Ela absorve calor. Então eu tenho duas formas de reações termoquímicas. As reações do tipo exotérmicas e as reações do tipo endotérmicas. Tem um terceiro tipo de reação química, chamada de reação isotérmica. Reação iso, porque eu não tenho
perda nem ganho de calor. São reações onde eu não tenho essa quantidade de calor sendo envolvida. São poucos os exemplos, mas existem. Então eu tenho essas reações. As reações termoquímicas, que são aquelas que envolvem ganho e perda, nós temos os dois tipos. Exotérmicas, reações que perdem calor para o sistema. Existe liberação de calor. Como existe essa liberação de calor, a quantidade que eu tenho no início é maior do que eu tenho no final. Liberou calor, diminuiu a quantidade, ΔH, variação de entalpia negativa, menor do que zero. Na reação endotérmica eu tenho o contrário. Como ela absorve, ela puxa calor para dentro da reação, então no sistema ela diminui essa quantidade, a quantidade de calor para ela faz o quê? Vai aumentar. O que eu tenho no início é menor do que eu tenho no final. Como eu tenho essa absorção de calor, eu tenho uma variação de entalpia maior do que zero. Tá legal? Então eu caio nas duas formas, nas duas possibilidades de reações químicas aí. Beleza? Existe um tipo de entalpia mais específico, que é a entalpia de combustão. Essa entalpia de combustão, ela está relacionada às reações de combustão, e aí vamos lembrar o que seria isso. Reação de combustão é reação de queima. Para eu ter a reação de combustão, para ocorrer a reação de combustão, tem que ter a presença do gás oxigênio. Sem ele não tenho queima, não tenho reação química. A reação de combustão, todas elas são reações do tipo exotérmicas, liberam calor para o sistema. Tanto que quando você tem a queima, você vê que o sistema ali, você vai observar que existe um aumento da temperatura. Se você colocar, tiver alguma coisa pegando fogo, que é o está queimando, você vai observar que existe um aumento de energia. Então, quando você tem a queima de um combustível, ele libera a energia e faz, por exemplo, o automóvel se movimentar. Então, a combustão, ela é uma reação do tipo exotérmica. E aí eu tenho a entalpia de combustão tabelada para algumas substâncias. Isso facilita na hora da utilização de algum tipo de combustível, que você vai precisar fazer algum cálculo, certo? Então, a entalpia de combustão, ela é a quantidade de energia liberada dentro da reação de combustão de uma determinada substância química. Sempre será a queima dela, isso quer dizer, vai ser a reação com gás oxigênio. Beleza? Quando eu falo de entalpia, de energia, eu me refiro às reações químicas, mas dentro das transformações físicas eu também tenho essa mudança de temperatura. E aí a principal delas seria na mudança dos estados físicos. Quando a gente fala de mudança de estado físico, eu logicamente estou me relacionando ao ganho e à perda de energia, ao ganho e à perda de calor, o aumento e a diminuição de temperatura. Por isso, essas transformações serão do tipo exo ou endotérmicas. E esse tipo de conceito ele aparece bastante. Então, quando eu tenho, por exemplo, a passagem do estado sólido para o estado líquido, chamado de fusão. Para eu passar do estado sólido para o estado líquido, eu preciso aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu estou dando calor para a transformação, para essa transformação física. Por que eu estou dando calor para essa transformação química? Desculpa, essa transformação física. Porque ela precisa absorver. Então, por exemplo, quando passa do sólido para líquido, eu tenho uma transformação do tipo endotérmica. Eu não aumento a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, essa transformação absorve esse calor que eu estou dando para a reação, estou aumentando a temperatura para que a reação possa acontecer, para que eu tenha essa transformação acontecendo. Então, por isso que ela é chamada de endotérmica, ela absorve calor. Diferente, por exemplo, do líquido para o sólido. Quando eu tenho líquido para o sólido, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a temperatura, eu vou retirar. Quando eu estou retirando o calor, é porque ela está liberando o calor. Essa liberação indica uma transformação exotérmica. Então, dentro das transformações físicas, dentro das mudanças de estado, eu tenho fusão, a vaporização e a sublimação, transformações do tipo endotérmica. Isso é, elas absorvem calor. Enquanto a condensação, solidificação e a ressublimação são transformações físicas do tipo exotérmicas. Isso é, elas liberam calor para o sistema. Certo? Então, um cuidado que a gente tem que tomar é que dentro das reações químicas e das transformações físicas, a gente tem que analisar quando ela absorve e quando ela libera calor. Quando eu aumento a temperatura, quando eu dou
calor para essa reação ou para essa transformação, ela absorve. Se ela absorve, ela é endotérmica. Quando eu faço o contrário, quando eu diminuo a temperatura, é porque ela está perdendo, está liberando uma quantidade de energia. Essa liberação de energia identifica uma transformação do tipo exotérmica. Correto? Então, aqui eu coloco uma forma de a gente entender dentro das transformações físicas e aí principalmente dentro das mudanças de estados físicos, quais são os tipos endo e os tipos exotérmicos de transformação. Isso facilita, isso ajuda muito a gente a entender o processo. Beleza? E eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente entender como é que funciona a ideia de um gráfico ou de uma transformação do tipo termoquímica. Coloquei aqui um gráfico. Tá legal? Esse gráfico, ele está relacionando quantidade de calor e a passagem da reação química, tá bom? E ele pergunta, por exemplo, qual a variação de entalpia? A ideia é o seguinte, vamos entender esse gráfico primeiro. Aqui eu tenho o início da reação, então eu tenho reagente. Aqui eu tenho o final da reação, então eu tenho produto. Passou de reagente para produto, correto? Como passou de reagente para produto, quando eu quiser calcular a variação da entalpia, eu faço produto menos reagente. É o cálculo simples que eu vou ter. E vai ser exatamente o que eu vou fazer. Qual é a reação que eu tenho? Qual é a quantidade de calor que eu tenho aqui? 10. Menos, qual é a quantidade que eu tenho aqui? 22. Quando eu faço 10 menos 22, menos 12. Então, a variação de entalpia aqui, a quantidade de energia aqui é de menos 12. E aí, no caso, como ele não dá se é caloria, é joule, a gente vai dizer que é uma variação de menos 12. Aí ele pergunta, classifique em exotérmica ou endotérmica. Bem, olhando pelo gráfico ou pelo valor, eu tenho condições de entender isso. Vamos fazer primeiro pelo gráfico. Reagente tem uma determinada quantidade, produto tem uma determinada quantidade. Reparou que a quantidade diminuiu? Então, se eu tenho uma quantidade maior no início e menor no final, é porque perdeu calor, perdeu uma quantidade de energia. Quando perde, quando libera calor, a gente diz que ela é uma transformação exotérmica. Além disso, o resultado não foi um resultado negativo, menor do que zero, então isso indica uma transformação do tipo exotérmica. Então, pela análise do gráfico, eu tenho condições de saber se o sistema está perdendo ou está ganhando calor dentro daquela reação química, certo? Continuando, a gente tem aqui a segunda questão. E ela diz o seguinte, observe o diagrama de energia e indique as afirmativas verdadeiras. Então, tem aqui um diagrama, energia aqui indicando em quilocalorias por mol e a reação química que está acontecendo, certo? Aí ele faz algumas observações. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente ler as observações, vamos entender o processo, que vai facilitar, a gente não vai ficar perdendo muito tempo. Então, eu tenho o seguinte, primeiro, aqui reagente, aqui produto, início e fim. Reparem, quantidade que eu tenho no reagente, 10. Quantidade que eu tenho no produto, 40. Correto? Então, eu tive um aumento de energia. Eu tinha uma quantidade, aumentou essa quantidade de energia. Isso indica que teve absorção de calor. Quando eu tenho absorção de calor, o processo é um processo endotérmico, absorve calor. Quanto seria essa quantidade de calor? Eu posso fazer o cálculo da entalpia. A entalpia é produto menos reagente. Quanto que eu tenho de quantidade no produto? 40. Menos o reagente, 10. Então, a quantidade de energia aqui é 30 e aqui eu posso colocar de quilocalorias. Então, a variação de entalpia nessa reação foi de 30 quilocalorias. Uma variação positiva, maior do que zero, indicando que teve absorção de calor. É um processo endotérmico. Então, vamos lá. Número 1, o processo é exotérmico? Fora. Já vimos que não é. Não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Processo endotérmico. Absorve calor. A reação tem variação de entalpia igual a menos 30 quilocalorias. Fora também. Por que está fora? A entalpia é de mais 30 quilocalorias. É uma reação endotérmica. Ela não é uma reação exotérmica. A energia de ativação
vale mais 130 quilocalorias. O que seria energia de ativação, gente? A energia de ativação é aquela energia que a gente tem para ativar o sistema. Então, eu parto daqui e chego até aqui. Isso é chamado de energia de ativação. A energia de ativação, ela ativa as moléculas. As reações químicas acontecem a partir delas. Eu tenho as moléculas no reagente, preciso de uma energia para ter uma movimentação. Essa movimentação das moléculas causa as colisões entre as moléculas. Essas colisões quebram as ligações e aí eu tenho a produção de uma nova reação química. E a energia de ativação que eu tenho aqui, ela vai de 10 a 90. Como ela vai de 10 a 90, o valor dela seria de 80 e não de 130 quilocalorias. Então também está fora. Ele fala o valor do complexo ativado é de mais 90 quilocalorias. Complexo ativado é exatamente aqui, ó, bem aqui em cima, aonde eu tenho o máximo de energia de ativação. Naquele ponto o complexo está ativado, as substâncias estão ativadas para que a reação química continue. E exatamente o valor que eu tenho é de 90 quilocalorias. Então a única verdadeira seria a última aqui. Todas as outras estão incorretas. O processo é um processo endotérmico e não exotérmico. A variação de entalpia é de mais 30 e não menos 30 quilocalorias. A energia de ativação foi de 80 e não de 130. E o valor do complexo ativado, é a única correta, é de 90 quilocalorias. Correto? E aí, continuando, a gente tem a nossa terceira questão aqui. Para uma reação exotérmica, indique quais as informações corretas. Vamos ver. A entalpia decresce. Gente, vamos entender o seguinte. Exotérmica é aquela reação química que libera, perde calor. Então eu tenho uma quantidade no reagente e uma quantidade menor no produto. Por quê? Para ele poder perder, vai ter a diminuição da energia. Isso indica um processo exotérmico. Então a entalpia decresce, ela diminui sim, verdade. O ΔH, a entalpia tem sinal negativo. Exatamente. Quando eu faço o cálculo da entalpia, eu vou observar que é um valor menor do que zero. Ela está perdendo quantidade de calor. Como ela perde, a variação vai ser negativa. Então essa daqui também está verdadeira. A entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Contrário, né? A gente repara que como tem perda, a entalpia do produto vai ser menor. Então essa daqui estaria fora. O calor é absorvido pelo meio ambiente. Aí olha só, agora a gente tem que ter muito cuidado. Olha o que ele diz. O calor é absorvido pelo meio ambiente. Gente, essa observação está verdadeira. Pô, mas você vai falar assim, você está falando absorvido. Olha o que ele diz. O calor é absorvido pelo meio. Ele é liberado para o meio. Correto? Então, como ele é liberado para o meio, a reação libera essa quantidade e o meio absorve essa quantidade. Então, essa daqui seria verdadeira, já que como tem a liberação de energia por parte da reação química, o meio ambiente que ela se encontra, o sistema que ela se encontra, vai absorver toda essa quantidade de energia, que é para onde ela está sendo liberada. Tá legal? Então, tomar cuidado com isso. A entalpia do produto é maior que a do reagente. Na verdade, a entalpia vai ser o contrário, né? Você vai ter uma entalpia menor aqui. Então, ela seria falsa. Tranquilo? Beleza? Seguindo aqui, uma das etapas envolvidas na produção de álcool é a fermentação. A equação que representa essa transformação é, então eu tenho aqui a reação química da produção de álcool como combustível ali. Conhecendo os calores de formação da glicose, do gás carbônico e do álcool, então ele informa o valor da entalpia de cada uma, podemos afirmar que a fermentação ocorre com, aí ele quer saber, liberação, absorção e de quanto é. Se eu quero saber a liberação, a absorção ou a variação da energia que eu tenho ali, eu preciso calcular a quantidade de entalpia, a variação da entalpia dessa reação química. E como que eu faço isso? Produto menos do reagente. A quantidade que eu tenho no produto menos a quantidade que eu tenho no reagente. Beleza. Eu tenho produto, eu tenho reagente. Consequentemente, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou pegar os valores de entalpia que eu tenho de cada um deles e jogar dentro dessa fórmula. Lembrando, por exemplo, quantos mols eu tenho de álcool?
2. Lembrando que aqui é um valor por mol. De CO2, 2. E aqui eu tenho por mol. Então, na hora do cálculo, eu tenho que tomar esse cuidado. Vou montar aqui direto, certo? Vou colocar direto tudo aqui na fórmula para a gente entender melhor. Então, produto. Vamos começar pelo álcool, é o primeiro que eu tenho. Qual é o valor da entalpia de álcool? Menos 66 quilocalorias, entalpia de formação. Como eu tenho 2 mols dele, eu vou fazer assim, ó, separar, ficar bonitinho. 2 vezes menos 66 quilocalorias. Mas, estou me referindo somente ao produto. Por enquanto, estou aqui, ó, só no produto. Não tenho 2 mols de CO2? Raciocínio será o mesmo. 2 vezes a entalpia de gás carbônico. Menos 94. Fecho aqui. Isso que eu acabei de fazer, essa parte aqui, é o produto. É a quantidade de energia que eu tenho no produto. Menos... E agora eu vou para o reagente. Quem está no reagente? É a glicose. Qual é o valor da glicose? Menos 302 quilocalorias. E ela, no caso, eu não preciso multiplicar, porque eu só tenho 1 mol dela e é por mol. O ΔH aqui, então, vai ficar a partir da conta, da matemática. E aí vai ficar como? Eu tenho 2 vezes menos 66, correto? Então vai ficar 2 vezes 6, 12... 6, 12 de novo, 132. Nesse caso, menos 132. Temos um sinal negativo aqui. 94 também vezes 2, e aqui vai ficar como? 2 vezes 94, novamente com sinal negativo. Já vou trazer logo para não ter problema. Menos 94 vezes 2 vai ficar 8, 188 aqui. Tá legal? E aí vem um detalhezinho da matemática. Sinal de fora negativo, de dentro negativo. Aqui vai fazer o quê? Vai virar mais 302. E aí eu vou fazer a continha com o valor total aqui. Fica ΔH é igual. Sinais negativos eu vou somar. Vou somar esses dois aqui, vai ficar 10, 8, já foi um 9, então vai ficar 12, subiu mais um, 320. 320 negativo nesse caso, mais 302. Então agora eu estou na minha matemática, que é o brabo, aqui que é o bicho. Para mim o que complica. Eu até aqui via bem, chega na matemática o bicho pega. Por isso tem que tomar muito cuidado. Tem muito sinal negativo, muita multiplicação, se a gente demora a gente erra. Então vamos lá, ficou menos 320 mais 302. Como eu tenho aqui menos 320 mais 302, eu tenho sinais diferentes, faço a subtração entre eles. Vai sobrepor o sinal do maior. O sinal do maior aqui é menos, então menos 320 menos 302, no caso eu vou ter menos 18. Menos 18, como está sendo dado em quilocalorias, menos 18 quilocalorias. E aí vem a resposta. Podemos afirmar que a fermentação ocorre como ela é negativa, vocês concordam que esse sistema libera calor? Ela é uma transformação do tipo exotérmica. Como ela é uma reação do tipo exotérmica, libera calor. Então eu tenho a liberação de 18 quilocalorias por mol de glicose. Resposta seria letra A. Tá legal? Então, pelo cálculo da entalpia aqui, eu cheguei, a partir das entalpias de formação de cada substância ali presente, eu fiz o cálculo da entalpia dessa reação, utilizando produto menos reagente, cheguei a um valor. Pela análise do sinal que eu encontro, eu tenho condições de saber, sendo ela menor ou maior do que zero, se ela é uma liberação ou uma absorção, se ela é exotérmica ou se ela é endotérmica. Então, esse cálculo que você vai indicar. Fez o cálculo, chegou ao resultado, eu tenho condições de chegar à resposta que eu preciso. Saber se ela libera ou se ela absorve calor. Então, gente, com isso a gente entende a ideia dos processos termoquímicos. As reações termoquímicas, onde tem perda, e aí qual seria o tipo de reação? Exotérmica. E a absorção de calor, que são as chamadas reações endotérmicas. Diminui a quantidade de energia porque está liberando, por isso exotérmicas, liberam calor. Aumenta a quantidade de energia, está absorvendo o sistema, trazendo do meio. Aumenta essa quantidade de absorção, você tem reações do tipo endotérmicas. Essa variação é chamada de entalpia. Beleza? Tranquilo?
Então tá, gente, por isso a gente encerra essa primeira parte sobre termoquímica, entende um pouco esses processos termoquímicos. Eles estão no nosso dia a dia, a combustão acontece o tempo todo, reações que ocorrem dentro do teu organismo. Lembra que eu falei, quando você lê lá a quantidade de calorias que tem na substância que você está comendo, quer dizer, aquilo ali vai envolver totalmente dentro do seu organismo uma reação termoquímica. Beleza? Então até a próxima aula aí, a gente se encontra na próxima. Um abraço, valeu!